Olá, muito boa noite. Está começando pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV, programa Conexão Poder, domingo 8 de maio de 2016. Hoje a gente entrevista a secretária do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção do governo de Mato Grosso, Adriana Vandoni, e o seu adjunto, que é o Matheus Cunha, que veio também aqui trazer mais informações aqui a você que assiste ao Conexão Poder, hoje abordando vários assuntos polêmicos, inclusive casos de corrupção, na verdade, no singular caso de corrupção, no governo Pedro Taques. O Gabinete de Combate à Corrupção tem muito a dizer sobre esse acontecimento no governo Pedro Taques. O Conexão Poder só está começando. Formada em economia, com especialização em administração pública, a blogueira Adriana Vandoni, que ficou como suplente de deputado na eleição de 2014, assumiu no início desta gestão o cargo de secretária do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção, com a missão de reforçar a imagem de ética e transparência do governo de Pedro Taques. Na mesma pasta, o secretário adjunto Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha, que é advogado especialista em direito civil, atenta para os detalhes legalistas que vêm dando destaque à pasta, como a Lei Anticorrupção, publicada recentemente. Conexão Poder no ar, e eu tenho aqui o auxílio luxuoso do professor Luiz Antônio Vale, não é? Obrigado mais uma vez por ter vindo, professor. Obrigado. Trazer aqui as suas análises do que acontece no estado de Mato Grosso, e a minha querida amiga do Mato Grosso Notícias, minha colega de jornalismo, Antoniele Costa, que é também do pontonacurva.com.br. Hoje, Antoniele e o professor vão me ajudar a enquadrar esses dois que estão aqui ao meu lado. Adriana Vandoni, primeira pergunta depois de um ano e meio praticamente de governo, eis que surge na gestão Pedro Taques, não é, pelo menos a notícia de que houve identificação de casos de corrupção, que foi isso que a gente noticiou ao longo dessa semana aí na Secretaria de Estado de Educação. Para um governo qualquer, poderia ser normal, mas para um governo chefiado por Pedro Taques, que sempre pregou combate à corrupção, transparência e honestidade, parece que as coisas venham assim de forma mais violenta. Que a senhora explicasse por isso e por que a senhora, secretária do Gabinete de Combate à Corrupção, não deu agilidade a isso no encaminhamento. Primeiramente, boa noite e feliz Dia das Mães, há tempo ainda, né? Há tempo, boa noite Luiz Antônio, Antoniele, boa noite a todos que estão nos assistindo nesse domingo e parabéns para todas as mães, né? E para mim também, claro. Com certeza. Bom, vamos começar pelo começo. É um pouco hipócrita achar que um governo, porque mudou o governador, uma grande empresa que tem 100 mil servidores, não vai ter caso de corrupção. Nós estamos falando de 100 mil seres humanos, né? E o ser humano está passível a qualquer coisa. E a gente não pode falar que porque trocou o governador preza pela honestidade, pela probidade, não vai ter casos. Vamos pela cronologia dos casos. Entre os meses de julho e agosto do ano passado, nós começamos a receber notícia de que poderia estar havendo na Secretaria de Educação esse caso que foi revelado agora. O secretário Permínio foi avisado e tomou providência. Ele exonerou um servidor, colocou outro servidor. Continuamos recebendo, ele exonerou outro servidor. Mas nós não tínhamos, até aquela época, materialidade para poder encaminhar para quem? Para a Delegacia Fazendária. Nós, lá do gabinete, não somos uma delegacia de polícia. Nós não fazemos investigação. Nós tomamos medidas para que isso não aconteça e também para que os casos não fiquem parados no meio do caminho. A partir do momento que um empresário recebeu a proposta, não aceitou, se dirigiu ao Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção e lá nos declarou tudo aquilo que foi publicado em toda a imprensa, foi publicado que ele não aceitou aquilo, foi lá e nos denunciou. No mesmo instante, como que foi encaminhado para a Delegacia Fazendária, que tem o poder de fazer uma investigação mais profunda, de ir atrás, de procurar a justiça, quebrar sigilo. Nós não somos delegacia de polícia. Então, a atitude, ela foi tomada. Ok, duas pessoas, me parece,
que denunciaram. Um denunciou ao gabinete, que foi para a Delegacia Fazendária, o outro denunciou ao GAECO, que foi até divulgado o nome. E aí eu quero deixar bem claro aqui uma coisa. Primeiro, parabéns ao GAECO por toda a ação dele, por todas, né? A gente pega aí o histórico. Eu acho que o GAECO, o Ministério Público, né? O Ministério Público Estadual, os ministérios estaduais e o Ministério Público Federal estão, de fato, transformando o Brasil. É um momento que nós temos até que exaltar. Mas uma coisa deixa só, antes de você fazer a pergunta. Pode ficar à vontade aí. Deixar assim claro, a pessoa que levou a denúncia até o gabinete não é a mesma que fez a denúncia no GAECO. Não é a mesma. Por isso está tendo essa confusão toda e com nós relação ao cronograma. não vamos revelar o nome, porque uma das premissas de lá do gabinete é manter o sigilo e o anonimato para proteger o denunciante, tá? Primeiro, nós temos que proteger o denunciante e o denunciado até que se prove o contrário. Sim. O denunciante não é o mesmo e não vai ser jamais revelado o nome dele. Por que não foi revelado, não o nome, mas os nomes não foram revelados? E por que isso não foi, essa suspeita não foi revelada à época quando Imagina vocês se tiveram isso? em janeiro, quando eu recebi essa denúncia desse empresário, que ele foi lá e falou, em janeiro, dia 13 de janeiro foi encaminhado para a Delegacia Fazendária. Imagina se isso nós tivéssemos colocado na imprensa. O empresário fulano de tal está fazendo reunião, tal, e não se comprovasse. O governador, eu estive participando de uma entrevista coletiva que o governador concedeu a nós da imprensa nessa semana. Ele disse que foi pego de surpresa. Ele, governador Pedro Taques, estava em Brasília ou São Paulo, não sei, ficou surpreso quando chegou e soube disso. Quer dizer, o governador não tinha essa identificação de o GAECO, um ele problema, não ou de precisa suspeita nos avisar. de corrupção. O GAECO não precisa nos avisar, Mas a ele é um tinha órgão informação de suspeita, não tinha? que estava na Delegacia Fazendária. Uhum. A ação do GAECO não tem nada a ver conosco lá. Por que eu estou perguntando, batendo nessa tecla, secretária, com todo respeito? É porque nessa entrevista coletiva, por exemplo, os jornalistas como um todo bateram muito nesse detalhe aí, que é por que a secretária desde janeiro tinha essas informações e não alardeou isso para o seu chefe imediato, não levou isso ao conhecimento do governador para que amenizasse esse impacto aí, mesmo que não tivesse a investigação por completo, para ter uma... Aí o governador foi pego de surpresa, explodiu como uma bomba, porque quem estava acostumado com escândalos de corrupção no governo passado, até então tudo bem, mas era um governo Pedro Taques, por isso que eu abri falando disso. O governo Pedro Taques foi eleito sobre esse prisma. Então, existiu e existe essa indagação, ainda que o governador tenha dito lá em alto bom som, na coletiva, que a secretária fez de forma correta. A senhora acredita que poderia ter feito de forma diferente, avisado o governador? Eu tenho absoluta certeza que nós agimos dentro dos nossos procedimentos e dentro do correto. Por quê? Porque nós estávamos pedindo para que a Delegacia Fazendária fizesse uma investigação para comprovar se aquele relato daquele empresário era verdadeiro ou não. Se eu colocasse ali na imprensa a suspeita daquilo e não se comprovasse, o que eu estaria fazendo? Acabando com a imagem, com a moral, com a dignidade de uma pessoa que não tinha participação alguma. Segundo, em nenhum momento surgiu enquanto estava comigo. E me parece, pelo relato da delegada, pelo parecer, né, da decisão da delegada, da juíza Selma, doutora Selma, que eu sou fã dela, também sou fã dela. A participação do secretário. Então, isso de encaminhar suspeitas sobre atos de servidores, isso é uma prática rotineira do gabinete. Essa é a medida certa, essa é a medida correta. Qual outra forma eu teria? Secretária, é só uma...
Tudo bem, a senhora fez de forma correta. A senhora falou que são duas pessoas distintas, são dois anunciantes, duas pessoas que eu vi, né? Sim, pessoas distintas. Mas o caso é o mesmo? Ou a gente vai ter outro escândalo ainda envolvendo essa outra pessoa que denunciou a senhora? O caso é o mesmo. Me parece o mesmo, porque os atores são os mesmos, provavelmente o mesmo caso, né? E o modus operandi é o mesmo. É o mesmo. Até Então, os assim, valores, os percentuais são os mesmos. percentuais. Então a gente não vai ter outro caso, é um único caso Não, só, é o só mesmo. pra ficar. Porque só- quando a senhora fala em duas empresários, parece que Não. são duas denúncias que vai ter outras duas. E você sabe o que achou? Antes, só um pouquinho, professor, só para falar uma coisa. Veja bem, nós estamos vendo, você falou que uma coisa no governo táxis aparece muito, né? Quando você usa uma roupa bem escura, estampada, uma gota de lama não aparece, né? Quando você veste o branco, qualquer coisa aparece. E é assim que nós estamos. O nosso governo é assim. E ele não quer, ele quer limpar logo quando aparecer a mancha. Os outros, eu acho que a roupa até começa branca no Até começo costuma, e aí né? vai Acostumar. encardindo, né? Vai ficando encardida. Secretária, eu queria pegar um gancho aqui na questão modus operandi, que o Matheus falou agora, e eu queria estabelecer novamente a cronologia dos fatos para entrar no tema. Pela sua declaração, vocês tomaram conhecimento entre junho e agosto de 2015. Sem prova e sem os nomes. Sim, está lá a nota, né? Entre junho e agosto. Julho. A denúncia formal foi Aconteceu para a em Delegacia janeiro. Fazendária em janeiro. Então, nós Foi estamos quando nós conseguimos Sim, pegar. Eu vou estabelecer o raciocínio, aí a senhora vai pontuando, certo? Entre junho e agosto, vamos botar julho, até janeiro, quando foi feita a denúncia à Delegacia Fazendária, nós estamos falando de um gap de tempo aí, mais ou menos 6 a 7 meses, ok? Ponto. Outra pessoa foi ao GAECO, fez a denúncia em outubro. E as primeiras gravações do GAECO, do vídeo, já são em novembro. Então, ou seja, a pessoa fez a denúncia ao GAECO num mês, no mês seguinte o GAECO já instruiu e começou a produzir os elementos de prova, certo? Nós estamos falando de uma ação de 30 dias, onde o GAECO, no dia 27/11, já começou a produzir os vídeos. Quando que na secretaria, eu acho que é essa a questão que está sendo colocada, e eu gostaria que a senhora esclarecesse, nós temos um gap de 7 meses, para depois a questão, eu estou falando do modus operandi, de julho a janeiro, são 7 meses, vai para a Delegacia Fazendária, que de fato tem uma atribuição diferente do seu gabinete, e a Delegacia Fazendária começa o seu procedimento e até maio, no dia 3, quando foi deflagrada a operação, nada. Certo? O GAECO recebe em outubro, em novembro começa a produzir provas, no dia 3 de maio deflagra a operação. Não há uma diferença de modus operandi quanto à agilidade e a produção de todos os Das elementos duas de evidência? instituições. Sim, sim. São diferentes, distintas né? das duas instituições. Sim, mas distintas que eu digo são coisas. Eu digo o gabinete Sim, dela é sim. distinta do GAECO. Não, mas ela- a Delegacia Fazendária é policial tanto quanto o GAECO. Ele está Exato. fazendo uma comparação entre a Delegacia Fazendária E e o o GAECO. GAECO. Talvez seria porque a Delegacia Fazendária está atribuída com a questão da gestão passada, está preocupada em colocar limpa a gestão passada e não colocar limpa essa Provavelmente gestão? há um super quantidade de casos ali, né? Então- Mas assim, eu posso responder pelo procedimento do gabinete, claro. né? Mas- Outras coisas a gente já encaminhou para lá também. Mas, secretária, o que as pessoas têm trazido à tona, essa questão, essa preocupação, é quanto ao modus operandi. Por exemplo, se nós pegarmos ponta a ponta da denúncia para o gabinete até maio, nós estamos falando aí de 10 meses. Certo? E ainda não se produziu nada. Quer dizer, talvez tivesse para produzir, mas o GAECO foi mais rápido. Só para Tá complementar, certo? ao que parece, os 10 meses, nesse período, eles continuaram cometendo As os crimes, infrações. as Então, infrações. Na verdade, assim, nós temos uma série de eventos. Por exemplo, o Vander é exonerado no dia 13/11, mas desde julho a gente já sabia do problema. Eu vou Peraí, só eu que vou- não eu é vou que ler. sabia do problema que era o empresário fulano de tal Não, que claro, estava cobrando. mas- Existia uma fumaça, uma suspeita sim, de que ali sim. estava acontecendo É mais ou alguma menos coisa. como agora, por exemplo. Nós sabemos que, na verdade, nos diálogos, não há nada assim que você possa produzir de sólido contra o secretário secretário. Permínio. Mas ele foi Não é afastado nada. por uma questão de prevenção que ele próprio se propôs a Ele fazer. pediu. Então, o que eu quero pontuar é o seguinte: a diferença de modus operandi em questão do tempo contínuo, tá certo? Da linha de tempo. Eu tenho aqui uma denúncia em julho, para ficar entre junho e agosto. Ela só produz uma denúncia para a Delegacia Fazendária em janeiro, 7 meses depois. E essa Delegacia Fazendária começa em janeiro a fazer os procedimentos policiais que são correlatos ao GAECO, né? Produção de provas, evidências, história e tal, e não vira nada, certo? Pelo menos até o momento. O GAECO recebe a denúncia em outubro
em novembro já produziu os vídeos, já começou toda a produção de provas, etc. E no dia 3 de maio deflagrou a operação. Eu acho que é essa questão, eu gostaria que a senhora esclarecesse. Eu sei bem que a atribuição, a senhora não é delegada nem é policial, mas quanto ao modus operandi que vai de ponta a ponta, claro que naturalmente o público espera uma agilidade no processo como um todo, porque seja a delegacia, seja o gabinete, estão sujeitos ao mesmo governador. Tá certo? Então, eu acho que é esse aspecto que eu gostaria que a senhora abordasse, para a gente entender melhor. A delegacia e o Ministério Público também, né? O Ministério Público já é outra mas é o mesmo subordinação, governador, mas é o mesmo governador. E nós temos uma parceria, acho que o Matheus quer falar, né? Eu não deixo. Fica à vontade. Eu acho que, se me permitem, eu acho que o ponto essencial aí é em relação à essência da denúncia, ao que faz parte da denúncia. Quando uma denúncia chega até o gabinete extremamente vazia, alguém ouviu dizer que aconteceu algo, nós não temos aquela materialidade contundente para dar o devido encaminhamento. Nós precisamos de um depoimento formal, algum indício de prova material, algo que seja mais palpável, mais tangível, para que a gente dê o encaminhamento. Mas vocês são delegacia, não são? A gente orienta... Você vai colher depoimento para que... A gente orienta, eu vou passar pra frente, não são isso? depoimentos. É o próprio denunciante se dispondo a dizer o que ele sabe. Porque às vezes a denúncia é feita, por exemplo, num rodapé de notícia de site. E eu não tenho como tratar aquilo pelo gabinete, porque eu não tenho aquela materialidade que me permite então, essa... o gabinete tem seus limites, e pode ir até certo ponto só. Não, eu falo até antes, o preliminar, o início, o start. Quando chega uma notícia de que ocorreu uma fraude como essa, lá nos meados de junho a agosto, chegou ouviu dizer, olha... Pode ser que esteja acontecendo algo na secretaria. Mas quando chega no GAECO, chega a ouvir dizer também. Não. Lá no eu não tenho a denúncia que foi feita no GAECO. Em janeiro chegou para nós... Pela decisão da juíza foi o empresário. O empresário chegou lá e disse. Justamente em janeiro. Para você, só em janeiro o empresário foi lá dizer? Só em janeiro. Imagina alguém, eu recebi no começo de dezembro a seguinte notícia. Um empresário... tem uma construtora, depois da ponte do Cochipó começa com G. Eu pirei. Como que eu ia descobrir qual empresário com a letra G que tinha a empresa depois da ponte do Rio Cochipó? Pira. Então, enquanto você não tem uma materialidade, como é que eu posso fazer ou como é que eu posso divulgar? Secretária, esse aspecto... Eu pergunto, o gabinete não tem esse apoio logístico para fazer esse tipo de verificação, para descobrir um empresário com a letra G depois do ponto do Rio Cochipó? Secretária, olha só. Sabe assim, é uma naturalmente são atribuições distintas. É importante que o telespectador entenda que o gabinete ele tem uma atribuição administrativa. Investigar, produzir provas, abrir inquérito é atribuição da polícia. Não, tudo bem. Não, mas é isso que eu quero separar e pontuar. Paulo, só fazer uma pergunta. Então. Eu acho que o questionamento do Luiz é mais pela agilidade da delegacia fazendária. Mas a senhora colocou um ponto relevante. Até janeiro ou dezembro, o empresário não havia lhes procurado ainda? Não. Foi em janeiro. Janeiro, o delegado, o empresário foi no dia 12, no dia 13... No dia 13 foi encaminhado para a delegacia fazendária. Foi no mesmo dia. Então, Matheus, você e a senhora também me expliquem, para não ficar a impressão de que o gabinete serve apenas para absorver isso e startar de forma imediata. Porque senão é pouca coisa para muita estrutura. Eu quero perguntar para o senhor. Agora nós vamos chegar num ponto. Para a senhora. Qual que é a muita estrutura? Agora eu que vou entrevistar você. Por exemplo, essa situação que qual que é a muita estrutura? Não, estrutura de ter um material humano que possa ir atrás isso não é a única função do gabinete, não é essa. Que então, bem claro. A pergunta é justamente essa, que a deixa para vocês responderem é justamente essa. O que eu falo de muita estrutura é o seguinte, o suficiente para ir atrás da letra G do nome do empresário que está do lado da ponte. Nem se eu tivesse um batalhão de 38 mil servidores lá, eu não poderia, porque eu não sou polícia, para ir procurar e fazer a investigação para saber quem é o empresário com a letra G. Inclusive, eu posso formular, Paulo, Matheus e Adriana Vandoni, vamos explicar para quem está nos assistindo então. Ela é nula. Matheus e Adriana, vamos explicar então, quais as atribuições líquidas e certas do gabinete e o seu universo
o seu universo até onde vocês podem abranger? Vou começar Universo de agora abrangência. pela equipe, tá bom? Pela mega, super, hiper equipe que eu adoro ver. Ler algumas coisas eu leio falando assim, aquela estrutura monstruosa que Petax criou para o gabinete. Não, eu leio. Eu falo, eu escuto, eu leio essas coisas. Nós vamos completar, se Deus quiser, até o final do mês, 10 pessoas contando comigo. Até o mês passado nós tínhamos 7. Até o mês passado eram 7 pessoas. Nós estamos assim, brigando para conseguir agora juntar 10 pessoas. Tá. Então essa é a mega. O orçamento nosso, 3 milhões para este ano, para o ano inteiro. No ano passado nós não tínhamos orçamento. Nós passamos a existir, porque o gabinete não existia, até que a Assembleia votasse a reforma administrativa, nós passamos a existir em junho. Que aí sim foi E o universo criado. de abrangência, Matheus, aí, o que pode fazer, o que se pode esperar do gabinete aí? O que precisa uma denúncia para que ela seja levada adiante? Primeiro, atuações do gabinete. Nós temos 2 frentes. A transparência, que é a observância da Lei de Acesso à Informação, e o outro de combate à corrupção. Então são 2 frentes que se dividem, são absolutamente opostas, embora o fim seja o mesmo. Né, trazer aí a ética, a integridade. A transparência e a corrupção é ligada a uma outra, intimamente ligada a outra. Mas em formas de trabalho elas são distintas, porque uma tem uma característica absolutamente preventiva e a outra ela já tem um viés preventivo e repressivo. Dentro dessas nossas atividades de transparência, está aí a necessidade de se desenvolver o portal de transparência do Estado, que é uma exigência legal, e principalmente cobrar de todo o secretariado que essa transparência ela seja efetiva. Né? E nós temos aí a grata notícia de que a nossa transparência a nível de executivo estadual está à frente da grande maioria dos estados do Brasil. Então, essa frente a gente cumpriu bem no ano passado e temos como objetivo melhorá-la e, quem sabe, tornar a melhor do país. Esse é o nosso principal lugar do Brasil. Esse é o nosso principal desafio, fazer com que o Executivo Estadual seja a melhor transparência do país. E a outra frente é a frente de combate à corrupção, né? Que nós tivemos aí um trabalho, por exemplo, árduo, realizado no ano passado, que culminou em janeiro com a regulamentação da lei anticorrupção no estado de Mato Grosso. Né? A lei 12.846, ela surgiu em 2013. Nós tivemos uma iniciativa inovadora a nível Brasil, que foi criar uma comissão multi-institucional para regulamentar essa lei. Então, nós ouvimos Ordem dos Advogados do Brasil, que à época da regulamentação eu representava a OAB, eu não integrava o gabinete ainda. Tivemos o Ministério Público Estadual presente, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o Ministério Público de Contas, fora os órgãos do governo, Procuradoria-Geral do Estado, Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção e Procuradoria-Geral do Estado. Ou seja, todos aqueles atores que agem com a Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção, participaram da regulamentação da lei no âmbito estadual. Lei Anticorrupção, esse é o próximo assunto que a gente vai abordar no próximo bloco. E vou deixar a pergunta para vocês dois, então. No estado de Mato Grosso, sob a gestão de José Pedro Tax, tem empresas construtoras que estavam na gestão anterior do governo do ex-governador Silval Barbosa. Algumas, inclusive, com denúncias sérias de corrupção. Com essa lei anticorrupção, agora baixada por meio de um decreto do governador Pedro, muda alguma coisa? E se muda, mudará o quê? A senhora e o senhor respondam após o intervalo comercial, a gente volta já já. Bem, estamos de volta aqui com Conexão Poder na TV Pantanal, canal 22. No caso das empresas, as que estão aí reincidentes, vamos chamar assim, não, de remanescentes, não é? Desde a época do governo Silval Barbosa, de não tão saudosa memória assim, onde havia indício de corrupção envolvendo essas empresas. Algumas delas estão no governo Pedro Tax, não é? Por força de lei, enfim. E aí tem agora a lei anticorrupção. Isso terá influência, efeito sobre essas empresas? Se tem, até quando, até que limite? Olha, por força de contratos. Os contratos estão vigentes e não existe nenhuma cláusula que
permita o rompimento desse contrato se eles estiverem sendo executados, tá? Na sexta-feira passada, nós fizemos uma reunião, o governador reuniu com os sindicatos da construção civil e daí iniciou um trabalho que vai se concretizar agora a partir desta semana. Amanhã, na segunda-feira, nós temos uma reunião de trabalho já para apresentar esse cronograma de como vai ser, de que forma. A lei anticorrupção, ela exige que as empresas tenham programas de integridade. Esse é o papel e a função do gabinete. Exige a partir de agora ou exige, isso também abrange as que já passaram, as empresas antigas? Veja bem, as empresas que estão enroladas, né, na Lava Jato, elas não tinham. A própria Petrobras não tinha um programa de integridade e foi criado em janeiro do ano passado, depois que ela já estava praticamente quebrada. E as multas são muito pesadas quando não se tem esse programa de integridade, que é o compliance. Quanto que é? É de 0,2% a 20% do faturamento bruto no ano anterior ao fechamento do acordo. Mas o que eu quero falar? Nós reunimos com os empreiteiros, com os empresários da construção civil. Por quê? Porque a corrupção, ela não faz bem para o empresário, que ele tem que pagar propina, e está chegando num ponto, chega num ponto o Brasil que daqui a pouco ele está pagando propina até para poder entrar na obra que ele está fazendo. Porque aí vira uma festa, todo mundo cobra. Não é bom para o empresário, não é bom para o governo e não é bom para a sociedade, que geralmente vai receber um serviço, a prestação de um serviço, eu não falo só de obra, eu falo de saúde, de todas as áreas, o cidadão que vai receber um serviço de baixa qualidade, quer dizer, vai pagar caro e vai receber um serviço de baixa qualidade. E o que foi conversado nessa reunião que vai ter o desencadeamento dela a partir de amanhã, numa reunião que nós vamos fazer com os sindicatos? Sindicato da construção pesada, da construção civil, da indústria da construção pesada e da construção civil. O que vai? Porque eles querem também. Primeiro, o mercado exige isso. Ontem, semana passada, sexta-feira, na reunião, um dos empresários ali, ele já tem contratos fora de Mato Grosso e ele já está adaptando a empresa dele a criar esses programas. O que nós vamos fazer? Uma parceria para trabalhar junto. Nós vamos dar todas as informações de como vai ser, como tem que ser. Outra medida que nós temos, e eu vou só deixar um comentário aqui. Esse pacote anticorrupção, ele não foi criado do dia para a noite. É um planejamento que nossa equipe lá fez, trabalhou, ele não foi feito na semana passada. Ele é um planejamento que já estava para ser colocado e dentro do cronograma, né, Matheus? Vai existir a cláusula anticorrupção em todos os contratos da administração pública. Por quê? Porque essa cláusula vai facilitar o rompimento de um contrato caso aquela empresa pratique um ilícito, uma fraude, alguma coisa. Só para eu entender uma coisa. Os contratos da gestão civil, já temos 1 ano e meio, quase 1 ano e meio praticamente, e eles ainda vigoram. De quanto tempo o Silval faz esses contratos? Não consigo. Quer dizer que antes dele deixar o governo, ele fez contrato de 5, 10 anos ou de 2 anos? Depende, se tiver uma obra sendo executada, sim. O contrato do VLT estava vigente. Porque, por exemplo, porque não foi entregue. Mas eu tenho outro exemplo. O contrato da Consigno já venceu e o governo não conseguiu fazer a licitação ainda. Aí... Entendeu? Tá, foi uma decisão da justiça. E o governo atual não tem condições de romper esse contrato, se ele for por longo prazo? Porque com a inserção dessa cláusula anticorrupção, que é uma das medidas desse plano de ação do governo, fica expresso que se a empresa ela for apanhada praticando corrupção, que não precisa ser neste contrato, pode ser em outro contrato, o contrato ele é resolvido. É resolução unilateral do contrato pelo Estado. O Estado fala, a partir de agora você não serve para eu contratar mais. Não existe hoje um instrumento dentro dos contratos, advindos da licitação, que possa favorecer o Estado nesse sentido, de que ele rescinda o contrato contra aquela empresa que está envolvida em corrupção. Então, mas assim, o que eu vou colocar essa questão da Consigno, que é a empresa que veio, né, que o empresário contou que recebia propina na Operação Sodoma, e a gente sabe o que é. Quando a operação foi deflagrada, foi em setembro do ano passado. Eu acredito que em setembro, ou no caso que o dele veio à tona em outubro, desse empresário. Desde quando o governador Pertax assumiu o governo, ele sabia que havia um contrato de 24 meses, que esse contrato iria se encerrar em fevereiro de 2014.
O governador sabia disso quando ele fez o contrato. Certo, um ponto. Em outubro, veio a deflagração da operação. Em outubro, quando veio a deflagração da operação, o que já era para ter sido tomado? Vamos fazer licitação, porque a gente precisa contratar outra empresa. O governo esperou terminar o contrato em fevereiro de 2014, fez um aditivo de 3 meses, que termina agora dia 9 de maio. E aí, ele começou a fazer a licitação tem um mês. E aí o empresário entrou na justiça, parou a licitação. Tudo bem, é uma decisão judicial. Mas desde quando ele entrou no governo, ele sabia que ele ia ter que fazer uma licitação para poder, mesmo se não tivesse operação, ele ia ter que licitar para contratar essa empresa. Também aquela... Então tem algumas coisas assim que a gente acaba não entendendo muito. Tem contrato aqui, tem outro ali, a gente pode... Na coletiva que o governador deu na semana passada, ele falou assim que ele mantém a consigna porque não pode prejudicar o servidor público. Mas poderia cancelar e poderia contratar outra, outra empresa. Da mesma forma que ele contrata ela de forma emergencial, está fazendo juridicamente, o que impede isso, Matheus? O que impede isso? São instrumentos contratuais. Essa cláusula anticorrupção, ela é poderosíssima. Porque, por exemplo, uma empresa que está realizando uma obra aqui no Mato Grosso, por exemplo, se ela for apanhada em corrupção em outro estado, não tem nada a ver com esse contrato. Mas como ela foi apanhada em outro estado, pela existência dessa cláusula contratual, aquele contrato pode ser rescindido aqui no estado de Mato Grosso. Apanhada em outro estado significa sentença transitada e julgada ou ser apenas réu? Tem indícios contundentes de materialidade delitiva. Não precisa mas se não tiver transitado julgado, cabe recurso e a empresa vai gera a possibilidade da gente conseguir pelo menos discutir se o contrato tem que continuar ou não. Porque existe a supremacia do interesse coletivo e do interesse individual. Se não vai resolver a cláusula, se não vai resolver nada, qual que é a solução que você tem? Mas assim, se tem batom na cueca, vamos usar o português, claro, se há reincidência, tem batom na cueca, poxa, prudência, o cara está comandando um governo de 4 anos. É isso que eu estou dizendo. Com a cláusula anticorrupção, indícios de corrupção da empresa em outro estado, eu consigo suspender o contrato. Eu suspendendo o contrato, eu paro o pagamento. Eu paro a prestação do serviço. Agora, você vai ter que olhar sempre o interesse coletivo. Isso, vai ter outros fatores. Você vai parar uma obra de um hospital, que ela é necessária, que o hospital é necessário, está na fase final. O que eu acho é que a empresa, o governo do estado, que é uma empresa, como disse aqui a presidente, a secretária do gabinete, o governo já vou assumir o lugar de Dilma, o presidente já vou indo. O governo tinha que ter uma lista negra, uma lista constando ali os nomes. Nós temos uma lista. Muito bem pontuado. Mas ela tem que ter efeito. Muito bem pontuado. Fulano é ladrão. Mas, por exemplo, nesse caso, se tivesse a cláusula da anticorrupção, o governo entende que não tem que... E não vão fazer nada, vão ficar com a mão armada. No caso da consigna, por exemplo. A cláusula anticorrupção é uma das medidas. O decreto que regulamentou a lei anticorrupção, ele traz 2 cadastros estaduais. A empresa que sofra o processo administrativo de responsabilização da lei anticorrupção, caso ela seja constatada como uma empresa inidônea para contratar com o Estado, será lançada no rol de cadastros de empresas inidôneas. Se ela for punida no processo administrativo de responsabilidade, é um outro cadastro, mais gravoso, que é o cadastro de empresas punidas. Isso funciona como se fosse o órgão de proteção ao crédito para o consumidor. Seu nome está lançado nessa lista negra, você é tido como uma má empresa, uma empresa suja para o governo de Mato Grosso, para todos os estados da federação, para o governo federal e eu vou além, para a iniciativa privada também. Porque você é um mau negociante também na iniciativa privada. Então, esses 2 cadastros, um deles já existe, né, alimentado pela CGE. No site da CGE você consegue analisar. O das empresas inidôneas. O das empresas punidas vem com a lei, o decreto, com a regulamentação. Mas é um outro instrumento muito contundente para fiscalização da gestão pública, do empresariado na parte privada e da própria sociedade. Secretário, basta que haja o processo administrativo, ainda que ele não tenha concluído, ele já entra nessa primeira lista? O cadastro ele existe, agora ele existe no âmbito estadual, mas no âmbito federal ele já existe. E recentemente a Controladoria Geral da União lançou, por exemplo, a Queiroz Galvão no rol das empresas inidôneas. Eu vejo que para esse lançamento, a Controladoria Geral da União fez uma análise contundente de que a Queiroz Galvão trouxe situações
que de fato ocorreram, que foram atos ilícitos contra a administração pública. Porque pelo simples fato de responder o processo sem ter uma materialidade contundente, sem ter um indício forte e principalmente sem ter os prejuízos da administração pública, não vejo por que lançar a empresa nesse rol. Agora, se há, sim, com certeza, serve como um alerta de que aquela empresa ela não é boa para ser contratada. Essa primeira lista não impede, ela apenas alerta. É uma empresa inidônea. Depois, com o processo administrativo de responsabilidade concluído, vindo as penalidades, dentre elas a multa, que a Adriana falou anteriormente, existe uma condenação. Com essa condenação, é lançado, então, a empresa no cadastro das empresas punidas. E essa empresa fica proibida de... Aí a 866, que é a lei de licitação, já diz isso. A própria lei anticorrupção traz a sanção de impossibilidade de contratação com o poder público, enfim. São medidas que já existem em legislações pretéritas e que também advêm com essa nova regulamentação. Olha, tem uma pergunta que o professor insistiu nela, mas eu estava escutando aqui no intervalo que ele não se deu muito por satisfeito, que é a questão da agilidade ali, naquela, ao que cabe, não é, ao gabinete, não é? E aí eu vou reforçar aqui, evidentemente que a senhora já disse, na minha interpretação, eu entendi, só que talvez eu não tenha me convencido que essa agilidade seja necessária e suficiente para que as posições do Executivo possam ser tomadas. Então, muito bom. Porque, na verdade, secretária, o que ficou parecendo, ao menos para mim, foi uma falta de comunicação interna ali, e essa falta de comunicação, ela talvez tenha sido o suficiente para dar no que deu, essa impressão de que faltou agilidade. Você diz dentro do governo? No governo, propriamente. Então, vamos lá. Foi ótimo você falar isso, porque eu vi que ficou dúvida. Bom, a partir de junho o gabinete começou a existir. Em julho nós só tivemos a notícia de que algo estava acontecendo dentro da SEDUC. Nós não tínhamos o que era esse algo e nós não tínhamos quem era o agente externo da administração pública. Nós não sabíamos quem era. Apenas um rolo. Sabe aquela fumaça que a gente sente? Nós não tínhamos nada material, nada palpável. A medida foi o quê? Foi começar a perguntar para conversar, e aí o trabalho nosso para procurar para buscar aquela informação. Porque aquela fumaça tinha que virar alguma coisa. Se tem fumaça, vamos procurar o fogo, porque em algum lugar tem que ter. Alertamos e aí foram as duas exonerações que você tem um mês aí, de um foi e de novembro. outro. De um Mas e de teve outro. um anterior. O primeiro, que é o Vander, ele foi exonerado 13 de novembro. Isso. E aí o Moisés entrou no lugar dele no dia 17. E foi exonerado quando? O Moisés foi exonerado agora, em março. Março. Porque aquilo ali estava acontecendo. Então, qual que era a função nossa? Olha, nós temos essa suspeita ali dentro, exonera. Em janeiro, que apareceu um empresário fazendo a denúncia. Aí sim, era contundente. Ele estava ali falando que ele foi chamado no escritório de um empreiteiro, que aí fechou toda aquela suspeita que nós tínhamos. Eu falei, opa, fechamos aquilo que a gente estava tentando fechar, aquilo que a gente estava tentando buscar informação. Que ele foi chamado nessa empresa e que lá naquela empresa, inclusive tem detalhes que eu publiquei ali, que saiu em todos os sites, todos os jornais, que ele conta, que pediram para ele deixar o celular fora da sala, ele entrou, foi lá, o empresário pediu um percentual, ele falou que não ia acontecer, saiu de lá e foi no gabinete. Foi no gabinete e o que nós fizemos? Vimos que ali tinha uma materialidade, Defaz, vem aqui. Agora, daqui para frente, nós não temos como ir. Nós não podemos grampear ninguém, nós não podemos quebrar sigilo de ninguém, nem ficar de butuca dentro de uma empresa para fazer uma campana. Nós não somos polícia. Então, secretária, isso é muito importante. Eu gostaria que o telespectador observasse os detalhes do que está sendo dito, porque elucida certas dúvidas que existiam. O que ela está colocando, a secretária, é que nesse período que foi de meados de 2015 até janeiro, ela não tinha uma denúncia. Ela tinha boatos, ela tinha uma fumaça. A notícia. Sem um denunciante, sem uma denúncia específica,
ela não tinha o que fazer naquele primeiro momento, buscando informações, mas não havia um denunciante. No tempo, se nós olharmos o tempo, nós estamos falando de julho a janeiro, no meio do caminho um outro denunciante, não o mesmo que a procurou, um outro denunciante procura o GAECO, certo? Em outubro. E em novembro o GAECO já começa então a produzir os vídeos, etc. Nesse ínterim, em janeiro, ela tendo um denunciante, havendo uma pessoa que a procurou, materialidade com indícios, ela recebe essa denúncia e encaminha para a delegacia fazendária, que é quem, a partir daquele momento, precisa tomar as atitudes de investigação, que nós não etc. podemos mais. Isso é importante, secretária, porque muitas pessoas pensavam que era o mesmo denunciante, outros pensavam que a senhora, ao receber a denúncia no meado do ano, ficou guardada, ficou inerte. Não, vamos ser francos. Deixa eu colocar isso, sabe por quê, secretária? A pessoa que está do outro lado do vídeo, está na sua casa, ele precisa entender esses detalhes para que não pareça que a senhora permaneceu inerte durante 7 meses. Entende? E que o denunciante que foi ao GAECO em outubro não foi o mesmo que foi procurá-la em janeiro. Mas aí eu mesmo assim, mas peraí, apesar da ponderação dele, eu só vou responder. Dele. Só aproveita e responde o que ele falou e emenda aí na sua resposta. Se a senhora se arrepende de algum procedimento que a senhora tenha feito ou deixado de fazê-lo e que, no eventual próxima denúncia, seja boato, seja disse-me-disse, boca pequena, a senhora mudaria a sua forma de agir. Só para eu complementar também. Eles não estão deixando eu falar, gente. Não, só para complementar. Não estão metralham e depois tá? a gente... Só para complementar, né? Porque assim, a impressão que ficou, que a gente colocou até no intervalo, é que o governo do estado emitiu uma nota, vendeu uma coisa que como se fosse a secretaria que tivesse denunciado aquele esquema, sendo que era um outro caso, o GAECO já estava investigando. Então, assim, não foi a partir da denúncia do gabinete que se chegou que se estourou a operação. O que eu tô achando mais legal? O que eu estou achando mais legal é que a gente vende um histórico que se isso acontecesse num outro governo e alguém falasse assim, fulano está com um esquema ali, aquilo ia ser abafado e tudo. Nós não ficamos. Houve falta de conhecimento, nós não podemos querer que o GAECO nos informe as coisas. O GAECO é uma instituição independente que tem que ter a independência porque nós precisamos. E não pensem vocês que o GAECO também não recebe coisas nossas quando nós não temos elementos ou ferramentas para poder executar um trabalho. O nosso trabalho ali é muito próximo da delegacia, do Ministério Público. Vamos fortalecer muito mais essa relação. Só que agora deixa eu lembrar, né? Porque eles metralharam aqui. Se arrependeria, e aí, não, primeiro a dele. Primeiro a do Luiz Antônio. Luiz Antônio, eu acho que o que a gente tem que deixar muito claro para o cidadão, além disso do tempo, de tudo, o que tem que deixar bem claro é que este governo não vai compactuar com nada errado. Com certeza. Nada. Tanto que nós recebemos a denúncia. Sabe quando você escuta, passou 4 meses que eu passei ali, eu e a equipe que trata com isso, que trabalha com isso, 9 meses tentando montar um quebra-cabeça baseado em fofoca. Na hora que o empresário chegou lá, ele literalmente materializou ali. Na hora que ele falou o nome, eu falei, pronto, fechou. Cadê o delegado correr e colocar, porque aqui se ele viu, eu já tinha recebido a fumaça antes, e ele veio aqui fazer, é a hora de agir. Então, o que a sociedade precisa entender, de uma vez por todas, que este governo, ele tem brio. Ele não quer que isso aconteça. Isso não quer dizer que não vai acontecer. Quer dizer que se acontecer, nós vamos atuar. Isso tem que ficar claro. Outra coisa que tem que ficar claro, Luiz Antônio, que partindo daquela do seu questionamento todo, sobre o cidadão, para esclarecer o cidadão. Quem nos procura não vai ter o nome revelado, a menos que peça, porque pede. De repente ele chega lá e fala assim, eu quero denunciar isso porque eu quero que ele saiba que... Ok, mas lá nós garantimos o sigilo, o anonimato, a proteção para quem vai nos levar, não uma denúncia, porque para nós isso é uma colaboração. O empresário que nos procurou, ele não foi lá fazer uma denúncia, ele foi colaborar conosco, porque nós enxergamos isso. Agora, vamos combinar que num estado do tamanho de Mato Grosso, com um governo que tem 100 mil servidores, nós precisamos de denúncia, nós precisamos da informação, da colaboração das pessoas.
Eu não posso pegar e falar assim, gente, eu acho que tem da cabeça, sonhar que teve alguma coisa em tal lugar e ir lá olhar. Eu preciso que alguém passe pra gente. Secretária, o que Mas é ela o não mínimo, respondeu. assim, Deixa eu responder a pergunta do Paulo. Se ela se então. arrepende ou não e se daqui para frente poderá mudar a sua postura quando surgir uma fumaça Bom, do vamos ato, lá. alguma coisa assim. Nós Mas não eu só queria que ela temos- colocasse assim, Não, mas o se que ela responder precisa isso, Ele vai de- colocar, ele o que vai te pre- falar. pra Deixa ficar só claro eu assim, falar se eu a arrependo. pessoa que vai É. denunciar, o que ela precisa? Então. O que seria indícios mínimos Tá. para o gabinete para Então. que leve essa denúncia adiante? Porque o que se tem é que não se levou adiante porque não tinha indícios Então mínimos. só responde Tinha aí mínimos, não sobre tinha- seu arrependimento. que a Primeiro senhora ele tem. quer saber se eu me E- arrependi, gente. Deixa eu depois falar. O Matheus responde. E coloca ao- o que precisa Isso. denunciar para levar para frente. Me arrependimento nenhum. Só mudaria a forma de agir? Mudaria, sim, muitas coisas ali nós precisamos mudar. O próprio tempo que o Luiz Antônio falou, mas isso, gente, eu vou fazer, nós vamos fazer aniversário que dia? Em junho. Nós vamos fazer um ano. Mas só fala o Isso gabinete. aqui, nós o gabinete, isso aqui não existe modelo para a gente copiar, para a gente chegar e falar assim, eu vou pegar o modelo de lá de São Paulo porque deu certo. Não existe essa estrutura em lugar algum do Brasil. Espírito Santo e Bahia. Espírito não- Santo não, porque eles funcionam como Controladoria Geral do Estado. O outra foco é forma. auditoria. Nosso foco não é auditoria, pelo contrário, a gente pede auditoria quando existe suspeita em algum contrato que nos é levada. Você entendeu? A pessoa, olha, alguma coisa tem errado ali naquele contrato? Tá, auditoria, por favor. Vamos olhar esse contrato. Você entendeu? Perfeitamente. Então, Mas na deixa verdade, ele o seu concluir órgão... para o outro responder, que eu tenho que ir pro intervalo Então, comercial, só que para estão me dando ajudá-la a dura ali esclarecer, já. então o seu órgão, na verdade, requisita o trabalho de É um outros departamento de órgãos. compliance dentro do poder público. Ok. A resposta. Só para complementar a resposta à pergunta do Paulo. Eu não falaria em arrependimento. Porque, na verdade, a gente não sente frustração, Reconhecimento de arrependimento. erro, vamos mudar arrependimento. Mas, na verdade, não, eu não Reconhecimento de falo em erro, ou de arrependimento, eu falha. falo em aprimoramento, claro. que é diferente. Nós estamos Como a Adriana criando colocou, uma coisa nova. Nós somos precursores no Brasil, um gabinete que não existe em lugar nenhum no Brasil, e outra, com 1 ano de vida. É óbvio que nós precisamos de tempo para aprimorar, precisamos de recurso para aprimorar, precisamos de pessoas para trabalhar e aprimorar. Experiência. Coisas que A nós não reclamação aí, tínhamos. governador, tá pedindo mais gente da Já própria fica aí, estrutura lá. governador, nesse Dia das Mães, reforçar a nossa equipe, colocar mais gente Só lá. com 10 pessoas, só com 3 milhões, vamos aumentar Vai isso. completar 10 pessoas, tá? E aí, e os indícios que ela perguntou aqui? Eu quero saber que, assim, o que precisa? precisa, a pessoa que quer ir lá denunciar, o que ela precisa levar para o gabinete para que o gabinete leve essa denúncia adiante. Eu vou aproveitar a oportunidade, já que a gente estava falando das medidas do pacote de prevenção à corrupção, uma dessas medidas ela é essencialmente a criação de um canal efetivo de comunicação, para que a sociedade ela possa, de uma forma muito fácil, chegar até o gabinete sem precisar, por exemplo, se deslocar de uma cidade do interior e vir até Cuiabá para fazer a sua denúncia. Então vai ser um site, né, que tem por trás um banco de dados protegido com sigilo, protegido com inteligência, porque aquilo ali precisa ser protegido, são informações que precisam ser protegidas. Será criado esse site? Ou... Nós já estamos em desenvolvimento, né? Como tudo no Estado precisa passar pelos trâmites legais e burocráticos, né? A gente não os pode legais contratar também, uma né? empresa para fazer esse serviço, né? Então, está em desenvolvimento e será lançado o mais breve possível, porque é o objetivo do próprio governador. Mas E o canal enquanto isso não acontece, de tem outros denúncia, mecanismos tá? aí Isso. para que as pessoas possam denunciar? Hoje nós recebemos denúncia pelo Facebook, pelo WhatsApp, ou presencialmente. Não, mas eu digo assim, vamos auxiliar quem está assistindo aqui. O mínimo para Quem está assistindo pode fazer o quê? Eu- Acessar o Nós temos- Facebook Peraí, da Adriana é Vandoni, o do Matheus? 3613 4559 ou 3613-4500. São os telefones para quem São os telefones. Que- está Telefones assistindo pra possa quem? denunciar. Isso. Mas Por com e-mail. substância, não só sonhar que viu e Não, nós Justamente. queremos, nós Por queremos e-mail também. as notícias. É uma forma de seu comunicação. sigilo será mantido, viu? Você que está assistindo aí, que quiser denunciar aí, Esse é um pode... princípio. Ou presencialmente, né? Se a pessoa quiser ir até o gabinete, quiser fazer a denúncia pessoalmente, ela pode fazer isso. O importante, que fique bem ressaltado, é que precisa ser uma comunicação que tenha direcionamento. Se a pessoa falar para mim, eu sofri corrupção, meu superior pratica corrupção, eu não aguento mais. O máximo que eu vou poder fazer para essa pessoa é acender uma vela e rezar para o anjo da guarda dela, porque Então. qual órgão, qual superior,
qual Tem que dar corrupção? informação, Onde ela tem que dar tá? detalhes. Mínimo. Sim. Não detalhes só a letra E mínimos. era G. mais ou menos assim Não que só a gente, a não letra só G do outro G. lado da ponte. Não, Entendi. Pois bem, estão brigando comigo. O André falta, e aí eu que tenho que ouvir o diretor me encher as paciências aqui, que eu tenho que falar comercial. Eu vou deixar uma pergunta para Vossa Excelência Adriana Vandoni. A gente tem que apertar também aqui, né? E eu vou lhe perguntar sobre Janaína Riva. A Janaína Riva, deputada estadual, ela usou da tribuna. Se ela tivesse me dado essa entrevista, eu talvez nem a questionaria, mas foi direto à tribuna da Assembleia nessa semana que passou, dizendo o seguinte, que a secretária de Moral ilibada, ela tem um parente que ganhou licitação na Secretaria de Comunicação do Estado de Mato Grosso. A senhora tem? A senhora responde se tem ou não tem, quem é, se tem. No próximo intervalo, após o intervalo, a gente vem com essa resposta da Adriana Vandoni, um instante só. Você está assistindo ao Conexão Poder aqui na TV Pantanal. Eu deixei aqui no Conexão Poder uma pergunta no bloco passado para a secretária Adriana Vandoni, a deputada Janaína Riva, que ela chama de Janaína Filha, não, de Riva Filha. Riva Filha. Ela usou da tribuna questionando aí a sua idoneidade, a sua honestidade, porque a senhora está diante de um gabinete forte que tem esse cunho de combate à corrupção. A senhora tem um parente que ganhou licitação na SECOM, um dos classificados aí, curiosamente, aspas da deputada, coordenou o marketing do governador Pedro Tax. E esse coordenador, essa pessoa aí seria primo de Adriana Vandoni. Procede isso? E segundo ela, ele nunca ganhou uma licitação pública no Brasil. Essa é a primeira. Ok, vamos lá. Eu tenho uma irmã também que é servidora da saúde, há 12 anos, tá? Você tem um parente, que aliás é mãe de quem está lá, mas ela é servidora concursada há 12 anos. A empresa FCS nunca participou de nenhuma licitação anteriormente, é pública. Participou agora porque ele nunca quis participar de nenhum processo que pudesse envolver propina, e essa era a imagem do poder público. Obrigada, agradeço a deputada que está me questionando Qual é o nome dela mesmo? a minha idoneidade, mas enfim. A empresa nunca participou de nenhuma licitação porque não acreditava. Aliás, na sexta-feira, quando nós estávamos na reunião com o governador e os empresários da construção civil, muitos deles falaram que deixaram de atender o governo por causa do esquema, era muito caro. O risco reputacional para a empresa era muito alto. Agradeço de falar que é meu primo, não é meu primo, é meu sobrinho. Nós somos assim, quase da mesma idade, mas nós somos sobrinhos. Uhum. É uma empresa conceituada, uma empresa que vem prestando serviço há muitos anos. Ela tem quase 20 anos, não, mais de 20 anos ela tem, que está no mercado. Por opção, não fazia parte. E todo o processo da licitação da Secretaria de Comunicação foi acompanhado pelo Ministério Público, pela Controladoria Geral do Estado, me parece o Tribunal de Contas também, foi todo ele. Aliás, nós recebemos elogio, o governo recebeu elogio pela transparência com que se deu o processo licitatório. Se ela tem alguma denúncia palpável, que ela faça o correto, em vez de ficar boquejando e cacarejando, falando, gritando, vai lá, faz a denúncia. Eu acho que esse formaliza é o papel. A denúncia, está dizendo? Formaliza, vai no Ministério Público. Eu acho que é esse o papel. Os deputados estaduais são muito importantes nesse papel de fazer crítica, até para alertar. Então, se existe alguma denúncia, faça a denúncia, que vai ser investigada, nada vai ficar... Agora, porque eu sou secretária e o meu sobrinho eu não posso impedir ele de participar de um processo licitatório. Senão pelo táxi tinha que demitir o primo dele que sabe? Então assim, eu acho que as pessoas acostumaram a falar, fulano está lá porque fulano porque é primo de não sei quem, porque é filho. Não, isso é balela. Foi feito um processo licitatório, é uma empresa idônea, que está há 20 anos, está no mercado, premiada, com campanhas de sucesso, porque todas as campanhas que eles entraram foi sucesso. Eles entraram na campanha de Pedro Taques, sim, Pedro Taques nunca tinha sido candidato, foi lá atrás,
e eles nunca tinham feito uma campanha política e, no entanto, nós saímos de 3% e elegemos ele senador da República. Secretária, campanha de Senado, né? Ela colocou a situação que a senhora não a respeita como deputada, a senhora se dirige a ela como Riva Filha, que na visão dela é uma forma pejorativa. Ela falou isso, ela falou isso na tribuna, pediu respeito por ela ser deputada, e a senhora secretária deveria tratá-la com mais respeito. Ela não se dirige à senhora como Vandone, Adriana Vandone filha, prima, Vandone sobrinha, Vandone... Olha, eu me sentiria honrada se me chamassem de Vandone filha. Eu tenho muito orgulho do meu pai e da minha mãe, eu acho que eles me ensinaram muita coisa. Infelizmente, hoje, Dia das Mães, a minha mãe não está mais aqui. Mas eu tenho muito orgulho dos princípios, dos conceitos de vida, da moralidade e da retidão com que eles nos criaram. Nós somos 4 irmãos, nos criaram e passou para a gente para a vida inteira. Eu tenho muito, mas eu respeito a deputada. Na tribuna, o líder do governo saiu em defesa da senhora e chegou a falar que ele ia enviar um ofício para a senhora, para que a senhora se dirigisse a ela como deputada Janaína Riva. Eu não sei se a senhora recebeu o ofício ou ouviu alguma coisa nesse sentido. Então, esse ofício, na verdade, eu recebi, foi um ofício. Eu quero agradecer todos os deputados, por iniciativa do deputado Wilson Santos. Eu quero agradecer todos, porque por unanimidade os deputados concederam ao gabinete uma moção de aplauso, de congratulação, pelo relevante serviço prestado. Então, eu quero agradecer a todos os deputados. Alguns me telefonaram no dia, aos que eu não consegui conversar. Eu quero agradecer aqui de público, porque foi votado por unanimidade por todos os deputados. Professor, só tem uma pergunta para fazer aí, vamos caminhando para o final do programa. Eu queria lembrar ao telespectador que nós precisamos contextualizar essa questão, porque cartel de empreiteiros, né, suborno a funcionário público, nós temos visto a nível federal o que está acontecendo. Então, na verdade, nós não temos uma questão de um Estado, nós temos uma questão de educação, uma questão de cultura, uma questão profunda transformação do modo do relacionamento entre o Estado e a iniciativa privada. Naturalmente que após tudo isso que aconteceu a nível federal, e sendo o governador Pedro Taques um expoente da questão do combate à corrupção, as pessoas ficam um pouco perplexas que tenha acontecido, só que naturalmente também ninguém pensa que não há corrupção no Estado. O que se espera é que o gabinete tem como sua atribuição, né, ações voltadas à prevenção da corrupção e à promoção da transparência. Então, vai ocorrer, mas o que se espera é que o gabinete foi criado com essa finalidade. Todavia, o governador também deu uma declaração dizendo que os mecanismos que nós pensamos não estão totalmente preparados. Se eu pegar essa citação do governador, pegar o que ocorreu e a colocação de que o gabinete ainda está no seu primeiro ano, né? Ainda nem completou um ano, eu pergunto à secretária, o que a senhora diria que seria importante, necessário, que fosse aprimorado na forma de funcionamento do gabinete para que ele atinja os seus objetivos que estão colocados aqui por escrito? Deixa só eu fazer uma introdução. Matheus está louco para falar, mas deixa eu fazer uma introdução. Nós estamos agora, essa iniciativa vanguardista, né, de chamar o empresário e mudar a relação do Estado com o empresário. Gente, o Estado não vive sem ter os fornecedores deles. E a corrupção não existe de um lado só. Não é só o empresário, não é só o servidor público. É preciso ter, se um não quer, dois não briga, né? Não tem esse ditado. Então, essa chamada dos empresários para quê? Para que nas suas estruturas adotem boas práticas, adotem os preceitos que a lei exige. E isso mesmo vai ser implementado no Estado. Cada secretaria vai ter o seu programa de integridade a ser cumprido. Vai ter a partir vai de quando? Começar agora a implementação, com termo de adesão, agora, com tudo. Por conta disso que ocorreu? De forma alguma, é aquilo que eu falei. O governador sempre fala que depois que arrombam a casa, vão trocar a fechadura. É a partir de agora ou isso já vinha sendo... Puxa vida, mas você vai falar em arrombo de carro, arrombo de porta agora, gente? Estou perguntando, porque o governador Pedro Taques sempre fez essa referência ao governo passado, e com razão, porque houve muitos casos de corrupção. Nós temos um planejamento... Ocorreu agora um caso de corrupção na SEDUC. Eu estou perguntando isso usando a fala dele.
a partir de agora, que houve esse rombo na casa, está trocando a fechadura, ou já era um programa que estava sendo desenhado, um programa que estava construído? que já está pronto, que nós já tínhamos a agenda marcada com o governador para apresentar. O secretário de Trabalho vai ser o pioneiro, vai ser o nosso projeto piloto, né, para a implementação disso. A gente já vem conversando desde o ano passado, do finalzinho do ano passado, mas é claro que em 6 meses você não coloca. Nós estamos falando, gente, de mudança de cultura. Nós não estamos falando aqui de colocar uma porta ali. Nós estamos falando que as pessoas precisam entender o que é, né, que o combate à corrupção não é feita por um gabinete, por um GAECO, por um Ministério Público ou uma delegacia fazendária. Ela é feita pela sociedade. Achar que uma pessoa ou um órgão vai acabar com a corrupção no Brasil, é utopia. Gente, isso aí não é mais do que utopia, é não conseguir... O próprio governador entender. disse isso. Então, nós estamos sim fazendo internamente e externamente. O que foi feito dentro do nosso planejamento no ano passado, nesse tempo que nós ficamos? Capacitação com servidores, fomos em todas as secretarias, nós atingimos muitos servidores, mas só que assim, o máximo que a gente pode fazer com a equipe que nós temos e com o recurso que nós não tínhamos no ano passado, porque nós não tínhamos nenhum, num universo de 100 mil servidores é pouco. O governador disse, sempre o pouco. Pedro Táxi disse nessa entrevista coletiva, ele disse que não tem como, são 97 mil servidores, ele não tem, humanamente eu já arredondei para impossível, 100 mil. que é humanamente impossível dizer que não vai ter corrupção. Mas assim, a só mudança de cultura, Só gente. colocar, coisa lenta, essa né? questão dos servidores, eu só queria pontuar uma coisa. São 97 mil servidores. Só que esses servidores que estavam envolvidos nesses esquemas eram servidores de cargos de confiança. Sim. Servidores que eram indicados para existir comissão. Não, mas o que que o foi- governador quis dizer é que não tem como ele controlar É, o que eu lá também o tô que falando tem é lá no isso. posto policial de... Porque nós também estamos, quando a gente dá capacitação, De Apiacás, por também é exemplo. para o servidor comissionado, não é só para o servidor de carreira. E que, aliás, a grande maioria desses quase 100 mil são pessoas honestas, que estão comprometidas com o Estado. E o que nós encontramos, gente, nós tivemos que fazer em alguns departamentos um verdadeiro trabalho de autoestima, de melhorar a estima das pessoas. Quem é que queria ser servidor, tinha orgulho de ser servidor público, se ele era tão desvalorizado? Se ele estava ali vendo o colega dele ou o chefe dele roubando e ele sem fazer nada, sem nada acontecer, esse tempo acabou. O tempo de esconder roubalheira embaixo do tapete acabou no governo Pedro Táxi. Bom, eu estou devendo aqui um tempo para o Matheus, ele quer fazer uma explanação sobre alguma coisa que ficou para trás. É isso? Você queria pontuar algumas coisas? Para a gente encerrar o programa, porque senão daqui a pouco a gente vai varar a noite aí. Fico agradecido topo. de poder encerrar, então. Eu topo. E tem assunto para isso quero também. fazer algumas ponderações, vou ser bem rápido nisso, para a gente poder responder essas 3 perguntas finais que foram levantadas. Esse pacote de medidas de prevenção à corrupção são pacotes que estão no nosso acordo de resultado do gabinete, tá? É um compromisso que o gabinete tem desde 2015, então não é algo que veio por conta dessa situação, é algo que já vem sendo desenvolvido, porque demanda projeto, pesquisa, enfim. E desse pacote, nós temos 2 roupagens. Nós temos uma roupagem voltada para o privado e uma roupagem voltada para o público. Para o privado, primeiro, a cláusula contratual anticorrupção. Segundo, um processo de diligência prévia para a gente poder analisar as empresas que estão participando desses processos de contratação. E terceiro, fomentar dentro da empresa a integridade, ensinar para o privado como que ele vai construir seu programa de compliance. Porque ele não sabe também. Da mesma forma como ele foi pego de surpresa aí com a publicação do decreto, a gente precisa também ensinar para o empresariado como ele tem que produzir. E do viés público, a implementação do programa de integridade dentro de cada uma das secretarias, a efetivação do canal de denúncia, a estruturação de um código de conduta para o servidor público e, principalmente, o treinamento. Levar ao servidor público, onde quer que ele esteja, seja de forma presencial ou de forma de ensino à distância, capacitação técnica para que ele conheça o que é a integridade que o nosso governador, a bandeira da integridade e da ética que o nosso governador carrega. Ok, eu vou ter que encerrar o programa. Vocês têm mais alguma coisa bombástica para perguntar para
a digníssima... Eu tenho uma coisa bombástica para falar, se eles deixarem... Para Adriana... Se me derem tempo... Adriana Chega de filha, Adriana pergunta, irmã. deixa eu ela fazer as falar. considerações finais Não, é isso que eu estou dela. perguntando. Se vocês têm mais alguma coisa, senão vou Eu abrir... gostaria só de fazer vou uma abrir ponderação. para que ela e ele possam fazer suas Eu considerações queria só finais fazer uma aqui. ponderação que tamanho de governo, a quantidade de servidores públicos, não é motivo para que a gente não exerça um controle sobre a corrupção. Ela tem duas vertentes. Tem a questão cultural, educacional, que vai levar talvez uma geração para que a gente supere tudo isso. Nós começamos a ter casos indo para a consciência coletiva, mensalão, petrolão agora. Isso talvez leve uma geração. Mas à medida que isso avança, o combate à corrupção tem que ocorrer independente do tamanho do governo. Quando o governador diz mecanismos que nós pensamos não estão totalmente preparados, significa que nós precisamos preparar mecanismos para saber o que está acontecendo, sim, lá naquele posto, lá em Barra do Garças. Para isso, existe controle, para isso existe controladoria e auditoria, tá certo? Se nós ainda não temos condições de chegar a esse ponto, que construamos um trabalho, uma ponte, um plano de ação para se chegar lá. Para isso teve concurso para mais auditores. Esse é o ponto. Então, o que eu só estou colocando aqui é que não falarmos que tamanho de Estado inviabiliza ou não a questão do controle. Né? Pelo contrário. Se a gente né? acreditasse Nós temos que nisso, nós avançar não em relação a queríamos isso. estar aqui, né? Exatamente. Considerações finais de lá para cá, se a senhora me permite, né? Pode, claro. Passando por cima aí do princípio do cavalheirismo. Eu seguro minha pra dar ansiedade a aqui, última eu palavra seguro, pra pode você. deixar. Não, porque eu tenho uma alfinetadinha aqui. O senhor pode. Bom, por primeiro eu favor, quero aí, agradecer Matheus. a oportunidade de estar aqui, de divulgar o trabalho do gabinete, que eu acho que isso é fundamental. Né? A sociedade precisa dessa prestação de contas, afinal, nós somos agentes públicos e a gente tem esse dever de prestação de contas. E dizer para o cidadão, não fique quieto com a corrupção. Venha corroborar com o nosso trabalho. Telefone, Liga lá no gabinete. que é. 3613-4500 ou 3613-4559. Tem que decorar esse número, Está no Matheus. site do governo, o site do É, governo é mais vou pedir fácil. pra produção colocar aqui embaixo também, ó. Isso, Tem como A colocar secretária aqui já embaixo aí, ó. decorou, né? E já decorei depois bastante Para que as errado. pessoas possam realmente participar denunciando aí. Daqui Isso a aí. pouco tem o site também, não é? E vai ficar mais fácil. Ou entrar no Facebook também da secretária, do próprio. Eu Matheus perdi o Mendes. inbox desde que eu tomei posse, tá? É? Então, e aí? A senhora pode deixar as suas considerações finais também aqui no Conexão de hoje. Uai, e mais alfinetada? Eu tô esperando. Ele falou assim, eu tenho mais uma alfinetada, já tô aqui Só que até... tu leva- eu Não falei pode brincando. deixar. Eu quero falar... O Paulo está sendo. Não, vamos terminar esse domingo de Dia das Mães. Parabéns para mim, que sou a única mãe aqui da bancada. Mas eu queria deixar para o cidadão que está nos ouvindo, eu sei a audiência que isso aqui tem, que a TV Pantanal tem. Aliás, eu já fiz parte da TV Pantanal, eu morro de saudade. Mas o que eu quero deixar bem claro para você, cidadão, que está nos assistindo, qual dia, em qual época, você já ouviu falar de um governo que pede para ser investigado? No final do ano passado, nós conseguimos trazer aqui, em Mato Grosso, para dar um curso gratuito à Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Para quem? Para a imprensa. Por quê? Porque a imprensa, ela funciona como os olhos do cidadão, é ela que leva. Então, nós estamos buscando, sim, cada vez mais ferramentas para que você, cidadão, possa nos fiscalizar. Isso é inédito, sim, é inédito, mas a gente não vai parar por aí. Nós vamos continuar porque nós precisamos fazer com que isso não chegue a acontecer. Então eu conto com você, cidadão que está nos assistindo, eu quero agradecer a oportunidade e toda vez que eu tenho uma oportunidade de falar, de conversar com o cidadão, é exatamente sobre isso, chamando ele para trabalhar junto conosco para a gente poder realmente acabar com essa praga que corrói o serviço, o dinheiro nosso e a qualidade do serviço Que é a que corrupção. a gente presta para vocês. Olha só, eu tenho aqui 2 caixinhas de surpresa, uma que é para Vossa Excelência. Passa essa para ele. Essa aqui. Eu sou obediente. Essa aqui fica para a senhora, que é uma simples lembrancinha aqui, simples, mas importante, para a senhora lembrar da gente, das dores de cabeça que a senhora teve quando veio aqui. Aqui, gente, já temos uma caneca para beber água lá no gabinete. Tomar um cafezinho lá Já no temos, quer dizer que gabinete, pelo olha, táxi postou até isso lá. Olha, o corte é geral e restrito. Olha, a secretária Adriana Vandoni falou aqui algo que eu gostaria de deixar registrado. A gente opina também, esse programa é bom que ele abre para a gente opinar também, que o governador foi um ato de coragem dele
Eu falo coragem porque a gente não estava vendo muito isso nos últimos governos. Ele chamou a imprensa e ficou ali à disposição, não limitou tempo, para responder tudo que a gente... Estava lá, Antoniela? Estava. Tudo que a gente perguntou sobre questão de Tudo corrupção e foi tal, questionado, ele respondeu com forma paciente. E isso a gente tem que louvar o governador pela iniciativa e até pedir, fazer aqui coro ao Pacheco, nosso colega, que o governador faça mais isso, independente de corrupção. Vamos esperar a próxima... Tomara que nem apareça a corrupção no governo, mas a próxima operação para falar em coletiva não. Parabéns ao governador por esse ato aí de conversar conosco. A gente é carente de entrevista, de falas oficiais, principalmente da maior autoridade política do Estado, que é o governador do Estado. Obrigado de novo, Adriana Vandoni. Obrigado também ao Matheus Cunha. O telefone para quem quer denunciar é 3613-4500 ou 3613-4559. Obrigado a você que esteve acompanhando a Conexão Poder desse domingo, Dia das Mães, a todas as mães, a minha, Dona Nazira, a mãe de todos os nossos aqui, a sua mãe, a mãe de quem está assistindo, ainda em tempo, não é? Feliz Dia das Mães. O André Michels está também com outra mãe maravilhosa do seu lado lá, que é a esposa dele, não é? Parabéns também a você aí, Marimar, que é uma super mãe que eu sei. E o André Michels, por força maior, não teve hoje aqui, mas vai estar aqui no próximo domingo no Conexão Poder. A todos uma ótima semana, uma semana que vem aí com mudanças na política. Pode ser o bota fora da Dilma e eu acho que vai acontecer na quarta-feira. Até o próximo domingo.